Hoje nós vamos falar de legado, ancestralidade e herança cultural. É claro que é bom ter uma herança financeira, mas a herança cultural também tem o seu valor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje eu estou com Coriolano Neves. Coriolano Neves é artista, designer, jornalista, intelectual. Nossa, Cori, vou ficar meia hora te apresentando aqui. O que mais que você faz da vida? Olha, é só isso. Artista já engloba tudo. Muitas vezes eu não me considero artista, mas é isso. Mas você demorou para entender que você de fato é um artista? Demorei. Querendo ser, eu demorei. Eu te conheci, e aí a gente vai falar um pouco de passado, não tão distante, mas eu te conheci como uma referência em Ribeirão Preto, na área do designer gráfico, à época, né? A época que existia ainda diagramar jornais e revistas primeiro no papel. Isso. Né? Isso. Os computadores estavam chegando nas redações e a diagramação primeiro era no papel. De lá para cá tudo mudou, Cori. Tudo mudou. E era um mito diagramar, né? Cálculos, desenhos, né? E eu sempre gostei disso. E eu fui ver que me ajudava muito o meu passado, né? A partir dos 14 anos eu comecei a fazer enredo de escola de samba, né? Mas antes disso, eu observava muito a Clélia, minha irmã, no desenho, no ginasial, e eu era muito um observador e fã da dona Vitalina, minha mãe, que era uma estilista de alta costura. Ela fazia vestidos de noiva, fazia tudo num quartinho em casa que a gente vivia lá pentelhando minha mãe lá, e ela tocava a gente. E essa coisa de gostar da cor bem combinada, da coisa bem colocada, vem do carnaval, vem da minha mãe, vem da Clélia. E aí eu chego na frente de um papel para desenhar, por exemplo, a página de uma revista. Eu tenho que desenhar, tinha que ser didático com as gráficas, né, as artes, tal. E aí foi a época que eu te conheci, inclusive, você era o responsável pela cara da maior revista do interior na época, que hoje ela tem concorrentes, né? Mas na época não tinha, que é a Revide de Ribeirão Preto. Revide. Ainda uma referência até hoje. Ainda uma referência. Né? Mesmo o papel tendo perdido tanto... Já tem 40 e tantos anos, né, a Revide. E você era o responsável pela cara da... Você era a cara da Revide. Eu era a cara da Revide. A partir da segunda edição, eu comecei a fazer, foi quando eu comecei a estudar mesmo a arte gráfica, a diagramação e tal. Comecei a colecionar revistas, uma revista chamava Gráfica. Comecei a ver o link que tinha entre o artista plástico, o pintor, e o diagramador, né? E na época da Revide, eu fui falar com Francisco Amêndola, pai da Érica. Eu fui falar com outros artistas. E quando eu dei aula de diagramação na faculdade de jornalismo, eu levei lá 2 vezes artistas para dar uma palestra e mostrar a arte, como escolher, o que ver, para você fazer uma boa diagramação. Mas o jornalismo chegou na sua vida através da diagramação? Através da diagramação. Primeiro você se tornou diagramador? Primeiro. E depois você se tornou jornalista. Você fez faculdade e tudo, né? Isso. Tanto que você virou professor universitário, né? Justo. Eu entrei na área gráfica quando eu conheci o Marcelo Suzuki. 1976, por isso o carnaval está sempre, a estrela está sempre no meio da minha vida. 76, o Marcelo também se apaixonou pela estrela e ele fazia faculdade de arquitetura e urbanismo. Marcelo Suzuki, só para a gente posicionar, aliás, um excelente nome, viu, Isa? Já anota aí. Um excelente nome para trazer. Ótimo. Marcelo, irmão de Matina Suzuki Júnior. Irmão de Matina Suzuki. Aí eu vou ter que falar que, para mim, o maior jornalista brasileiro, porque eu sou apaixonada por esse homem. E filho de Matina Suzuki, pai, o Matinas, né? Uma família brilhante e notável.
E o Marcelo é, para mim, um dos maiores arquitetos do Brasil. E, na época, nós fizemos juntos lá as alegorias da Estrela do Oriente do ano do Zumbi. E aí eu morava já em São Paulo, comecei a frequentar a casa do Marcelo, que tinha 5 estudantes de arquitetura da FAU, né, na USP. Não a casa em Barretos, a casa lá. Lá em São Paulo. Na época da faculdade. É. Que a casa de Barretos, por exemplo, era uma casa que vinha Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu conheci Gil lá, né? Praticamente. Esse tipo de gente. Esse tipo de gente. E lá, né, surgiu um sujeito que estava... Olha, tá tendo uma vaga de trabalho. Eu trabalhava à noite no Itaú, porque eu estava fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver comigo, que era edificações na FATEC, São Paulo. Muito difícil de entrar e tal. Eu entrei e eu tinha que me manter, né? Tinha um trabalho noturno, que era a Folha de São Paulo, no PESTAP, que é a montagem da página depois da diagramação, que ia para a fotomecânica, fazia o fotolito e etc. Aí o Marcelo falou, você não quer? Eu falei, vou. E fui. E lá eu fiz um teste, facinho, passei, né? E comecei a gostar daquilo, né? O Martinas era o editor do folhetim nessa época. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, apaixonar e tal. E aí, quando vim para Ribeirão, eu comecei a trabalhar no estacionamento com o meu irmão, mas o jornalista falou mais alto, né? Aí eu fui para o Diário. Aqui de Barretos, o jornal Não, lá Diário. de Ribeirão. Ah, lá de Ribeirão. Lá de Ribeirão, e aí comecei a... Trabalhar com o Jubair. Não, comecei com o Dito Ciência. Ah, é? É. Anterior ao Jubair. Anterior ao Jubair. E eu já aí, conheci Jubair filho, tá? O Jubairzinho. E aquilo foi crescendo, porque o meu jeito, né, artístico, né, de fazer, me deu o diferencial. E aí eu fazia jornal para mais de 30 cidades, que a gente prestava serviço para terceiros, inclusive para Barretos, fiz jornal do Elias, do Arnaldo. Né? Porque o parque gráfico deles era potente e rodava, demais. Né? Rodava imprimia, vários jornais. Falar uma linguagem mais acessível, né? Imprimia jornais da região inteira. Justamente. Ribeirão sempre foi uma referência de parque gráfico, né? Sempre foi. E então, em 1991, os professores da UNAF me perguntaram se eu gostaria de fazer as aulas de diagramação, porque a professora ia para o Tocantins. Tocantins estava começando, né? Aí fui lá, conversei com a Soninha, coordenadora do curso de jornalismo, e ela gostou. Soninha é da minha época, tá? É da sua época. Até hoje. Né? Até hoje ela está lá. Nós fizemos um encontro de... Eu sou uma pessoa já antiga, né? E nós fizemos um encontro de 30 anos que a gente começou a faculdade. Não que a gente terminou, mas que a gente começou a faculdade. E convidamos ela deu uma passada lá. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E aí eu fui embora, né? Continuei fazendo enredo, escola de samba, né? Saindo da Folha, eu abandonei o emprego no Estadão, porque tinha de fazer a escola de samba do Zé Preto aqui, do Carnaval, e deu 30 dias, fui mandado embora por justa causa. E você também abandonou a faculdade? Também. É aquela primeira faculdade. E aí estamos aí. Carnaval sempre foi um marco na minha vida. Mas qual que é essa relação? Eu comecei a nossa conversa falando de legado, herança e ancestralidade. Você tem os 3 na sua vida, mas cada um apareceu numa época. Ou você tomou consciência numa época, é isso? Eu tomei consciência da ancestralidade, tudo ao mesmo tempo. Foi muito bom, porque eu ainda menino chamava muito a atenção de pessoas como o Alvinho, como o Valdemar, como o Beiço, que quando conversavam comigo notavam alguma coisa diferente, mas eu não sabia muito o quê. Para mim eu era normal, né? E conversava e tal, e aí o Alvinho, por exemplo, foi uma pessoa que vamos fazer o enredo e tal. Vamos, eu fazia, eu escrevia. Então, normal é uma palavra discutível, né? Um conceito assim, que eu não consigo entender,
Mas uma coisa eu te garanto, Coriolano, você não é normal, você é extraordinário. E já enxergavam isso em você, esse talento, essa arte. Mas assim, qual que é a tua primeira lembrança de criança de gostar de carnaval? Porque o teu pai foi presidente do Estrela. Eu costumo dizer que teu pai estava lá na fundação. Não estava, não, né? Não tem nem idade para isso. Não. Não tinha nem idade para isso. Mas ele faz parte de uma época de pujança do Estrela do Oriente, né? Pujança. É a pujança maior, inclusive, porque o presidente... quando eu comecei a gostar de carnaval, o presidente era o seu Tuca, né? Um totem da negritude barretense, que era dono de comitiva e que bancava o Bloco Carvão Nacional. Que é a origem do Clube Estrela do Oriente. Da Estrela do Oriente. Não está entendendo nada do que a gente está falando. O que é o carvão? Você foi estudar, inclusive, isso, né? Você foi pesquisar. Fui. O que é o carvão nacional? A minha maior pesquisa foi conversar pessoalmente com o seu Lazinho na horta da casa dele. Mas o carvão nacional é o seguinte: tínhamos músicos negros em Barretos. E, entre eles, Faustino, Senhorita, o pai do Alvinho, seu Silvio. E a gente está falando de que década é isso? Década de 30. Né? Começo do século passado. Começo do século passado. E nessa década de 30, eles se reuniam para tocar na casa da Senhorita, que era música. Era uma mulher música que tocava na igreja. O irmão dela cantava na igreja. Era uma mulher assim que tocava um instrumento, eu não me lembro qual agora. Já era muito moderno para a época. Já é muito moderno. Eles se reuniam na casa dela, embaixo de uma mangueira para tocar. Aí o Silvio, o Silvio, pai do Alvinho, me contou que em 1932 eles resolveram sair tocando no carnaval. Por quê? É só o Grêmio que saía às ruas no carnaval, em corsos, né? Aqueles carros abertos e muita serpentina, jogava no povo e o povo só assistia. Não tinha nada de música, mas... carros abertos eram carros conversíveis. Veículos sofisticadíssimos. Durante o ano eram veículos de transporte mesmo, de pessoas, né? Só para não falar que eram carros alegóricos. Não, era um veículo, carro normal, só que de gente rica, porque carro conversível até hoje é coisa de gente rica, né? E aí eles saíam fantasiados. Os sócios do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos. Sim. O show era por conta deles. Mas os pretos saíram juntos, né? E cantando música. Aí o seu Silvio me cantou o primeiro samba que eles cantaram na Avenida. Eu tenho até uma letrinha lá em casa. E eles fizeram sucesso e não pararam mais. E aquilo foi crescendo. Aí foi juntada a percussão, porque eles não eram percussionistas. A Senhorita tocava um instrumento, o Faustino violão, o Silvio sopro, que era sax. E aí ia. Quer dizer, era uma banda extremamente sofisticada também, né? Mas tocando samba, né? E aí eles continuaram e o Carvão Nacional foi tendo adeptos. Década de 30 também, o samba era uma coisa muito recente, digamos muito assim. Recente. O Donga tinha gravado o primeiro samba por ali, 1932. Então, o samba já fez 100 anos, né? O samba já fez 100 anos. Mas mesmo assim, naquela época, para uma informação chegar no interior, demorava-se muito mais, demorava anos. Então, imagina sair do Rio de Janeiro e chegar em Barretos. Então, o samba era uma novidade. Uma novidade. E tinha marchas também, que eles também executavam. E aí o Carnaval Nacional começou a desfilar, né? Começou a desfilar todo o carnaval e pegou esse nome já na década já em 32, 33, por conta de talvez um espetáculo que veio para cá do Grande Otelo, não sei, me falam isso, mas eu não localizei direito por que esse nome, mas é... E aí, em 1936, aí tínhamos os bailes dos negros, né? Os bailes dos negros, sempre a polícia ia lá fechava, porque era feito em máquinas de arroz, porque a gente não tinha clube. E aí era fechado
vagabundagem. Por vagabundagem. Mas o seu Lazinho, pai da Lina, era um homem que tinha uma pastelaria na Rua 20, entre a 15 e a 17, se não me engano. E é um homem que tinha uma certa moral aí, Respeitado. Respeitado. E quando ele estava no baile, a polícia não fechava. Porque ele era um senhor de bem, um homem de família. Um moço de bem, né? Apesar de ser preto. Apesar de ser preto, retinto. Porque é preciso também dizer que esses bailes existiam porque os pretos, ou seja, pessoas que tinham pele negra mesmo, não podiam entrar nos clubes tradicionais. Não. Não eram bem-vindos. Nem em igrejas, imagina em clube. Né? Nem na igreja? Não. Quando entravam em igreja, tinham que ficar lá no fundo, né? Não, a única igreja que eles podiam frequentar, que eles frequentavam, né? Porque escolheram um lugar onde eram aceitos, era a Nossa Senhora do Rosário, que antes foi a Nossa Senhora dos Homens Pretos, né? E ali foi crescendo e o seu Lazinho não aguentou a desorganização da negrada e falou, eu não vou mexer mais com vocês não. E tentaram fazer um clube e nada, e não. Aí foram lá na pastelaria, seu Lazinho, só que o senhor tem que ser o nosso presidente. Para trazer essa moral que ele tinha. Para trazer esse respeito. E ele, depois de muita tentativa, ele mesmo me contou, ele falou, então vamos pôr o nome de Estrela do Oriente. Quem sabe os Reis Magos orientam esse clube e essa estrela oriente os destinos da nossa raça. Olha que bonito. Que lindo isso. Você ouviu dele isso? Ouvi dele. Ele na horta, ele em pé na horta, molhando lá. E eu fui conversar com ele em 1979, porque eu fiz um enredo, a estrela ficou parado depois do Zumbi, eu fiz um enredo Nossa Estrela Vem do Oriente. Né? Que coisa mais por linda. Por conta dele. E nesse enredo que nós fizemos, os 3 Reis Magos desfilaram na avenida. O Chapinho foi o Baltazar. Né? O final porque também é preciso dizer que era um rei preto. Era um rei preto. Do Oriente. Do Oriente. Né? E então o Estrela surgiu assim. Em 1936 foi oficializado, dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis. E foi oficializada nesse dia, e o seu Lazinho foi o seu primeiro presidente. E aí se tornou não só um clube referência, onde as pessoas de pele preta poderiam se sentir bem-vindas. Aliás, teve uma época, inclusive, que os brancos eram até excluídos de lá. Né? Era porque já estava folgando demais. Uai, mas uma vida inteira, né, séculos de exclusão, é óbvio que a hora que eles se juntam, né, nós, né, nos juntamos, vira uma festa boa e é claro que o branco quer ir. Né? E conseguiu o direito de frequentar o baile dos brancos. Mas por alguns momentos só. Por alguns momentos. Por exemplo, a União dos Empregados no Comércio, meu pai foi o primeiro negro a ser sócio. Né? E realmente, no Grêmio teve uns confrontos lá com a filha do doutor Manhães, né? Todo mundo sabe. E teve várias coisas, por exemplo, a festa dos expedicionários na época da guerra, tinha um expedicionário negro que não foi convidado, e foi no Grêmio essa festa, entendeu? Estavam voltando da guerra, foram defender o Brasil lá na Batalha de Monte Castelo, na Itália, né? E não podiam entrar, né? Mas, de repente, isso foi se abrindo. O seu Tuca, esse negro dono de comitiva, ele vinha... Ele morava numa casa de 2 andares. Ele tinha poder aquisitivo. Um poder aquisitivo grande. Ele era presidente da Estrela e ele bancava. Foi aí que eu conheci e me identifiquei muito com o carnaval. Eu conheci os ensaios. Os ensaios era na Associação do Vale do Rio Grande, rural, que era um pouco acima onde era o Jockey de primeiro. E aí eu comecei a assistir o desfile. Minha mãe era costureira de escola de samba e era comadre da dona Chiquinha, mulher do Tuca. E eu acompanhava muito a minha mãe, observava muito a minha mãe, ela fazendo, ela bordando, ela fazendo. Fazia a escola de samba, que hoje é a bateria, ela fazia inteirinha.
A partir, eu me percebo assim a partir dos 7. Né? Então, a história... Porque, assim, quem é filho de costureira, eu sou filha de costureira, eu sei como é que é. Minha mãe era... Ela não era modelista como a sua mãe, né? Que a sua mãe fazia os modelos mesmo. Fazia. A minha mãe só reproduzia como costureira e como bordadeira. Mas eu lembro que a minha infância foi brincar com carretel. Que era uma delícia brincar com carretel, né? Brincar... E eu lembro que na época do carnaval, a minha mãe bordava muitas fantasias. E então, assim, lantejoula era uma coisa que, para criança, aquilo é um universo delicioso de brincar, porque é quase mágico. Você tinha essa sensação de que aquilo tinha... Não era só um brilho, era uma magia mesmo? Tinha. E a minha mãe era sedutora. Ela, um dia, teve um baile das 10 mais elegantes na Estrela. Não sei onde foi o local desse baile. E ela fez um vestido, eu não me esqueço disso, um vestido cor-de-rosa, muito bonito, com uns fios dourados. E eu fiquei olhando aquilo, e ela não foi eleita a mais elegante. Mas eu dormia na minha avó, né? Porque a minha avó, eu tenho o nome do avô, eu tinha que dormir lá e tal. Cheguei em casa de manhã, depois do baile, e eu estava tão deslumbrado com ela, que ela falou: meu filho, eu vou pôr o vestido, a mamãe vai pôr o vestido para você ver como eu fiquei. Aí ela pôs o vestido. Quase na hora do almoço, ela me levou no quarto e pôs o vestido para eu ver como é que tinha ficado nela. E essa cena está gravada para sempre. Não esqueço jamais, jamais. Muito bonito isso. E como ela ficou, Cori? Linda, ela sempre foi linda. Ela sempre foi linda, porque outra coisa, outro detalhe da minha mãe, ela era uma mulher muito criativa. As filhas perdiam para ela, e as meninas estavam crescendo, famosas, porque eram muito bonitas, as filhas do Zé Preto. Um dia, num carnaval, lá na Estrelinha da 17, saiu todo mundo. As meninas fizeram um bloquinho, vestido de índio, foram todas para lá. As filhas do Cirilo também faziam os seus blocos, né? Eram as negras mais bonitas que tinha. E tal. E aí, quando deu meia-noite e pouco, chegou minha mãe, na Estrela, sozinha, vestida de cigana, entendeu? Uma fantasia que ela tinha ganhado da dona Zezé Coutinho, que tinha usado num baile do Grêmio. Fantasia muito bonita, cheia de cartas, cheia de lenços, sabe? E na hora que ela chegou, fizeram uma roda e dançaram em volta da mulher do Zé Preto. O baile parou. O baile parou, entendeu? Então, essa coisa do deslumbramento, né? Que ela sempre desenvolveu, ela levou isso muito para a gestão do meu pai, no Estrela do Oriente. E as suas irmãs, bonitas, até hoje, né? A Clélia a gente perdeu para a pandemia, né? Para a Covid. É uma dor ainda que... Quem teve essa relação com as pessoas que foram embora na pandemia... Às vezes tem uma dúvida se foi embora mesmo, né? Porque é uma época que a gente não podia fazer velório, não podia fazer nada disso. Então, às vezes eu acho que ela ainda está viva por aí, sabe? Mas ela está, né? Em algum lugar aí ela está. Ela com uma personalidade própria, ela fazia todos os arranjos da escola, mas ela fazia a própria fantasia também. E foi a porta-bandeira mais deslumbrante, mais performática, mais linda que Barretos já teve. Eu não vou falar de Estrela, não. Porque ela também desfilou por outras escolas depois. Desfilou. Né? Mas era uma coisa assim... absurda, assim como o Euripim também. Euripim o mestre-sala dos mestres-salas, né? Fantástico. Mas o que era a Clélia vestida de porta-bandeira era uma coisa, de novo, mágica. Né? A gente tem que usar essas palavras de vez em quando. Isso, né? Eu não conheci sua mãe, mas conheço as suas irmãs e elas são bonitas até hoje. A gente sabe de onde que veio essa formação da Clélia. A Clélia... a minha mãe deixava para ela escolher. Minha filha, essa eu não gostei. Entendeu? Entendi. Aí a Clélia teve o desafio de vestir a Vitalina para desfilar em 98, na homenagem ao Zé Preto. E ela foi lá com o Júnior, escolheram um super tecido, né?
que era o presidente da Liberdade, era o Júnior e o Alvinho. E chegaram com o tecido, a minha mãe falou, não quero. Não vou desfilar. Todo mundo vai desfilar bonito, eu vou desfilar com isso aí. Ela não gostou. Ela não gostou. Aí a Clélia falou, mãe, nossa. E agora, Cora? Eu falei, agora você escolhe, vê o que ela quer primeiro, depois. Ela escolheu a tiara, escolheu o tecido e o modelo. E a Clélia fez. Entendeu? Do jeito que ela Do jeito que ela queria. E era bem mais simples do que a Clélia tinha proposto. É mesmo? Era bem mais simples. Mas na cabeça dela, ela estava muito mais elegante. Muito mais elegante. Muito mais ela, né? O Cori, agora você falou aí do Liberdade. Isso. Você participou do surgimento de várias escolas de samba, né? Participei. E Esperança... Não, quem fundou a Esperança foi o Alvinho. Tá, mas você participou do Esperança também. Não assisti, eu assisti. Quem desfilou no Esperança foi a Clélia. Tá. Você, Liberdade, tá no teu sangue até hoje. Tá. Né? Se alguém amo a liberdade. Se alguém puxa o samba Exaltação, você já fica com o olhinho cheio d'água. E aí eu não posso falar nada porque eu também fico. Né? Liberdade... Liberdade é filhote do Estrela do Oriente. Justamente. Mesmo, de fato, né? O Alvinho sempre me explicava que era filhote do Estrela, que era a continuação da Estrela, e eu fui só no segundo desfile que eu fui para a Liberdade, porque eu não aceitava. Uhum. Mas eu já fui de cabeça também. Também, né? E hoje, olhar o Carnaval de Barretos te entristece? Porque não tem. Não existe. Entristece sim, porque o que acontece hoje, não só em Barretos, mas em várias cidades do interior, é que não tem. Acabou o carnaval de rua. Houve uma bobeada por parte de quem é do samba, mas também o poder público acabou com o desfile de rua, acabou com... Hoje a gente tem algumas exceções e uma delas, eu acho que a mais próxima da gente, é Batatais. Batatais, eu não falo mas nem de Ribeirão, assim, porque Ribeirão também tá capenga. Não, Ribeirão tem até sambódromo, mas não tem... Não, é capenga. Mas capenga. Batatais talvez seja o exemplo mais pujante perto de nós. Mas está voltando também, voltou ano passado, mas não com a mesma força, está difícil. Mas porque também teve essa história da retirada da verba pública, né? Verba. Hoje eles fazem de uma... É verba pública, mas através de projeto cultural. Em 1998, cada escola de samba ganhou R$30 mil. Presta atenção. Olha o dinheiro que isso significava à época. Hoje, né? Vamos dizer hoje, o último carnaval deu-se 13 mil para cada escola. Uma espécie de toma e fica quieto, entendeu? Então não dá, isso não paga a estrutura de um carro alegórico, não dá para comprar muitos instrumentos. E o material de carnaval é tudo derivado de petróleo, lantejoula, essas coisas, acetatos. É caro e é dólar, né? Mesmo reaproveitando, porque já aconteceu isso em Barretos também, ganhar fantasias de carnavais de São Paulo, até do Rio de Janeiro já vieram fantasias para cá, mas mesmo o reaproveitamento é caro. É muito caro. E o que se vê hoje é pessoal aproveitando fantasia sucateada de escolas de pouco bom gosto para não deixar passar em branco, entendeu? Então não tem mais, realmente não tem mais o carnaval. Aí o seu lado artista plástico grita, né? Grita. Porque a fama que você tem, como você... Eu vou usar um termo que você adora usar, que é na negrada. A fama que... E só a gente pode falar isso, viu? Você que é branco, fica quietinho, não fala não. Tá bom? Que isso aqui é um termo nosso. Não é? Na boca de um branco isso é racismo, na nossa não. Mas você fala negrada, mas a fama que você tem na nossa comunidade... é de ser muito chato. Sou. Coriolano chegou para fazer o carnaval, vocês aguentem, porque o homem é bravo, o homem é chato. Ele exige a costura, a cor da linha tem que ser a mesma cor da lantejoula que está sendo bordada. Não é assim? Pois é. Mas, olha, o Carvão Nacional, um detalhe, aprendi isso lá atrás. Ele teve o auxílio luxuoso de um homem chamado Américo Espíndola.
E era o exemplo da minha mãe. É um cara da Marinha, pai da Eunice Espíndola, que Deus a tenha, que veio para o Bloco Carvão Nacional e os ritmistas se vestiam de marinheiros e tinha muita fantasia de marinheiro, até para as mulheres, mas o Américo exigia dos pés à cabeça uniformidade, todos com o mesmo calçado, tudo nos trinques, gente bem arrumada. E minha mãe, Dona Chiquinha, o povo tudo, herdou esse padrão. Herdou isso, esse padrão. E né? é o seu padrão de qualidade. É o meu padrão de qualidade. E você vai ver no Rio de Janeiro por que teve 9,9 tal escola. Entendeu? Os jurados é porque a fantasia estava assim, 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 assado. O mestre Sala não reverenciou naquela hora certa, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? É o detalhe. É o detalhe. Hoje, o que diferencia uma grande escola da outra são os melhores detalhes. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não estava errado. E assim, você é da opinião que se não for para ser assim, melhor não ser. Melhor não ser. Não é bandalheira. O terreiro de candomblé sério, porque eu já estive, eu conheço, é assim. No detalhe. O fundamento tem que ser respeitado. Você Entendeu? estudou muito, né, as religiões de matriz africana, apesar de não ser de uma religião de matriz africana. Não sou. Você se considera católico? Eu me considero católico. Você se identifica com o catolicismo. Eu me identifico. Mas você estudou também... porque o carnaval traz esse tema recorrentemente, né? Inclusive eu fiz, junto com o Marcelo Suzuki, o Alvinho e o Valdemar, crença de um povo que trouxemos todos os orixás. O Marcelo fez um Ogum, um cavalo que desfilou na avenida com um incenso e etc, etc, etc. Inclusive ele, que não frequenta esse centro, ele me deu um livro chamado Orixás, do Pierre Verger, e ele falou que você é de Xangô. Aí eu fui jogar búzios uma vez. Qual é o meu orixá? Xangô. Entendeu? Você tem esse livro do Pierre Verger, é um francês, maior pesquisador sobre a cultura afro no Brasil, né? Justamente. E esse Pierre Verger, ele veio para o Brasil, começou a estudar essa crença, se tornou um babalorixá e voltou para a África. E ele foi para a África. Entendeu? E ele foi uma pessoa que realmente escreveu. O livro é fantástico, com ilustrações fotográficas, com fotografia. Que coisa. É um livro muito bom. Cori, quando eu falei de ancestralidade, está muito claro na nossa conversa porque ancestralidade. E quando eu falei de legado, a sua mãe aparece, o seu pai aparecem com muita força nessa história. Mas há também um tio seu, muito famoso em Barretos, que também te deixou aí um legado, que é o de cozinhar bem. Justo. Né? Você tem uma relação de parentesco com o Leobino. Leobino que marcou essa cidade como poucas pessoas, acredito eu. Meu tio, ele era o mais querido da vovó, a minha avó. E até eu nascer, entendeu? Porque eu nasci, a minha avó morava com meu pai, e o meu nome é Coriolano, que é o nome do marido dela, meu avô. Que foi uma homenagem evidente. Então, ela me tratava como um rei realmente, mas um amor que eu nunca experimentei igual. E ninguém podia olhar torto para o Curió, que é o apelido do meu avô. Então, o Leobino me tratava, porque ele não tinha filhos, como um filho, entendeu? Que dava ciúmes até provocava ciúmes na minha tia, mulher dele, né? Um dia ela falou, Curió, tudo é você? Eu falei, não, tia, não é não. Ela falou, olha na carteira do seu tio. Eu falei um dia, tio, deixa eu ver a tua carteira. Na primeira foto, assim, tá eu com 5 anos de idade. É o filho mesmo que ele não teve, mas né? ele foi padrinho da minha irmã mais velha, e todos nós
o chamávamos de padrinho Leobino, padrinho lá no Padrinho Leobino e tal. Eu não tenho nenhuma relação de parentesco consanguínea com você ou com o Leobino. Eu chegava no restaurante, o African, para quem está nos assistindo e não identifica, ele é o fundador do African, né? Eu chegava no restaurante, eu tinha que ir primeiro direto, antes de escolher mesa, lá no caixa. Aí ele fazia assim, eu tinha que beijar o anel de rubi dele e tomar bênção. Sem nenhum parentesco, porque ele me adotou como sobrinha. Sobrinha. Sabe-se Deus, eu acho que é porque eu fiz muita matéria com ele. E ele gostava muito de você. O meu primeiro salário em rádio, isso é fato, Magda Benincasa, testemunha ocular dessa história, meu primeiro salário em rádio, eu peguei, meu pai falou, não precisa contribuir em casa, esse dinheiro é seu. Eu peguei um pouquinho daquele meu primeiro salário e realizei o sonho, que era sentar no África e comer e pagar. A pessoa já era gorda mesmo, né? E pagar aquela comida, porque aquela era uma comida dos deuses mesmo. Era. Né? Ele deixou esse legado que contamina hoje todos os cardápios da cidade. Contamina. Todos os cardápios da cidade tem alguma coisa, e alguns até sem consciência disso, que vieram das receitas de peixe do Leobino ou de carne também, que ele mandava bem. O notável nele é que ele criava os pratos, ele sabia misturar bem as coisas e combinar bem as coisas. E aí diz a lenda que você herdou isso. Eu sei cozinhar, mas eu aprendi não com ele, mas com a minha tia, que sempre foi a cozinheira dele e que morava com a minha avó, que eu compartilhava com a minha avó até uns 5, 7 anos, a mesma cama, entendeu? Então, a minha tia fazia comida magistralmente, ela era a cozinheira do África. E eu observava e pedia para ela, tinha coisa que eu não conhecia que eu pedia para ela fazer. Ela fazia um tutu de feijão que eu nunca vi igual, né? Nunca fiz um igual. Mas aí os pratos do África, eu comecei a observar Silvio, observar Leobino e tal. Porque ele não ensinava, né? Não. Aí ele um dia falou, sobrinho, vem cá. Você está fazendo comida por aí, mas não ensina minhas receitas para esse povo. Né? E aí ele me ensinou o pulo do gato da moqueca dele, né? Que eu nunca vou falar aqui, mas porque que ficava com sabor diferente, né? E ficava. E o Silvio, grande mestre cozinheiro, né? Maravilhoso, herdou isso mesmo. A comida do Silvio é muito igual a é muito saborosa. E ele, se você vê o Silvio trabalhando, é muito fácil cozinhar, você olhando ele trabalhar. Entendeu? Eu já olhei outros cozinheiros, mas não, né? Bom, ele tinha 2 ajudantes, né? Uhum. Tinha tudo preparado para ele, mas ele fazia o mise en place ali, fluxo, né, de pratos, e fazer um filé à moda da casa, um filé a alho e óleo, um peixe na telha, uma moqueca e um mucuzão, ao mesmo tempo que o salão estava lotado, é preciso ser mestre. E ele é um mestre, né? Detalhe, saía da cozinha no carrinho, primeiro parava no Leobino, ele olhava, chamava o Silvio, se tiver, o Silvio, leva isso para trás. Entendeu? Sem nem experimentar. Não, ele não experimentava. É só de olhar. Só de olhar a forma como estava sendo servido. Entendeu? Então, ele era um homem assim. Vem aí a história do detalhe. Do detalhe. Ou seja, você foi criado com valorização do detalhe. O detalhe também vem do meu pai. Entendeu? Meu pai fazia minhas irmãs andar com o livro na cabeça. Para ter o porte. Para ter o porte, essa postura altiva que elas têm, todas. O meu pai ensinou a Clélia a cabecear a bola. Ela e uma vizinha nossa. Ele ficava horas e horas cabeceando. Aliás, minutos e minutos cabeceando com a Clélia, sem a Clélia deixar a bola cair. E ele era um exímio cabeceador. A cabeçada do meu pai no campo do Barretos, o pessoal dizia que era como um chute. Uma cabeçada muito potente. Certeira. Certeira e potente.
Que coisa, né? O Cori, por que essa preocupação com o porte das meninas? Porque eram pretas. E Justo. tinham que desfilar, e a palavra é essa, em todos os lugares. No supermercado, no mercado, na livraria, no meio da rua, dignas de serem quem eram. E não abaixando a cabeça para os outros. Justamente. Ele é de uma postura fenomenal. Ele era um homem muito ereto, assim, altivo, né? Parava com a mão na cintura. E ele era uma coisa bonito, grande, né? E era gostoso a gente sair com o Zé Preto, mas para sair com o Zé Preto tinha que andar direito, entendeu? Tinha que andar com jeito, com postura, dignidade. E sempre foi assim. Até o cachorro que acompanhava ele, ele não usava... Ué, mas diz que é verdade, que o nosso animal de estimação acaba pegando o nosso jeito mesmo. Né? Não usava corrente, não. É só... assobiava. E ele era muito rígido com a educação dentro de casa? Rígida era a véia, né? Que era minha mãe. E ele era aquele cara que era descontração. Almoçar lá em casa era muito gostoso. Porque almoçar e jantar, todo mundo à mesa, era obrigado, tá todo mundo na mesa. Se você não gostasse de quiabo, ele punha um tanto bom de quiabo para você comer sozinho na mesa, até acabar e não podia levantar. Mas ele contava muita piada, a gente dava muita risada no almoço. E a gente tirava sarro da minha mãe, ela ficava pé da vida. E porque ela era o lado duro. E tinha aquele jogo. O pai, posso fazer isso? Fala com sua mãe. Ô mãe, pode fazer isso? Se seu pai deixar, você vai. Entendeu? Entendi. E fomos criados assim. E ela nos ensinou, ela exigia, não pode falar mal do pai, não. Ah, mas meu pai, não sei o quê. Cala a boca. Não podia falar um A. Meu pai era o nosso ídolo, por ela e por ele e por nós. O Cori, e o que isso tudo assim te ajudou na vida, a enfrentar a vida? Porque a vida não é fácil, né, Cori? Não. A vida não é nada fácil. Mas o que me ajudou muito foi a ter dignidade, a tentar ser digno, né? Porque nem sempre a gente é, né? Mas ter dignidade, ter respeito, muito respeito. Outra coisa que ele nos ensinou, pouca gente sabe, mas a gente visitava o asilo dos velhos e ele tinha amigas no lar dos cegos, que tocavam piano e tal, e a gente toda vez ele levava a gente. Não era um filho só, não. Todos nós visitamos o lar dos cegos e a Vila dos Pobres. Sempre. Entendeu? Uhum. Não levava em hospital, não, mas ele passava com a gente lá, com os filhos. Né? E depois que a gente cresceu, ele sempre fez o carnaval dos velhos e sempre levou assim uma mini bateria para o lado dos pobres. Para trazer essa alegria. Todo carnaval ele fazia. Agora, você fala assim, hospital não. Mas eu sei, como sua amiga, como sua afilhada, porque eu te chamo de padrinho, você sabe disso, que você teve uma visita muito intensa ao Hospital de Amor, agora recentemente. Sim. Você se sente confortável para contar essa história? Com certeza. Você teve um câncer identificado no seu corpo? Tive. No intestino grosso. E não é fácil receber um diagnóstico desse, né? Esse diagnóstico foi dado no AME. Olha, o senhor está com câncer. O senhor não precisa se preocupar, que o senhor vai ter toda a atenção, nós vamos te encaminhar para o Hospital de Amor. Lógico, o senhor vai passar por quimioterapia, mas vai dar tudo certo. Viu, seu Foi assim? Foi assim. No AME já teve essa acolhida? Já teve. Vai dar tudo certo, você tenha certeza que vai dar tudo certo,
tenha fé e tal. Aí eu falei, do jeito que ele está falando é grave. É grave, né? Aí fui para o Hospital do Amor e fazer exames para fazer a cirurgia. Eu já estava mais forte. No 7º dia antes de ir para o Hospital do Amor, antes de ter marcado, eu já estava mais forte. Porque é uma notícia que derruba. Não, ela derruba. Para quem que você contou primeiro, Cori? Foi para os meus irmãos. Foi para os meus irmãos, em seguida você. Você, mais você, né? O Mussa, né? Porque o Mussa foi um dos primeiros. Ele providenciou os papéis para a minha cirurgia lá e tal. E eu fui para a cirurgia. Mas estava indo tudo bem, até que, na última consulta, era com 2 enfermeiras maravilhosas. Ela, seu Coriolano, você tem que fazer um teste. A gente tem que fazer um teste com você. Eu falei, para quê? Para bolsa de colostomia. O médico não falou que o senhor vai usar? Eu falei, não, ninguém me falou nada. Então, os materiais são esses, elas são bem diretas, né? A gente vai ver se o senhor não fizer um teste, se eu ia ter alergia com aquela, se o senhor se deu bem com essa. E agora o senhor senta ali, nós vamos fazer um mapeamento de onde ela poderá ser colocada, que o médico pediu. Fizeram, eu fiquei todo desenhado. Ela falou, pode tomar banho, que isso aí não vai sair. Aí eu falei, ela falou, o senhor está bem? Eu falei, não, me pegou aí essa história dessa bolsa. Caiu de novo? Não caí. Eu fiquei meio triste, eu falei, puxa. E uma hora passando no Instagram, rolando lá, tem aquelas coisas, né? Faça um pedido e diga amém. Apareceu a Nossa Senhora Aparecida, né? Eu parei e falei, Nossa Senhora, tudo bem, mas não deixa esse povo me cortar desse jeito a ponto de usar essa bolsa, né? E continuei rolando. Eu pedi mesmo, pedi forte, né? E acabou a cirurgia, o médico me pôs em pé, sentado, né? Tinha que movimentar, já acabou o seu Coriolano, eu comecei a procurar. Cadê a bolsa? O que você está procurando? Eu falei, não é nada não. Era o anestesista, né? Aí entrou a médica e falou, seu Coriolano, tudo bem? O senhor viu, não precisou usar a bolsa, hein? E alívio? Que alívio foi esse? Nossa, foi um alívio maravilhoso. E essa médica, muito simpática, né? Digna de a gente se apaixonar por ela, linda, não me lembro o nome. Aliás, hoje é dia do médico. Ela me fez andar com aquela simpatia toda e eu andava todo dia. Já o segundo banho eu já fui mais ou menos sozinho. E no terceiro eu já estava em casa. E, assim, recebi a notícia que eu ia fazer quimioterapia, porque nós tememos metástase e, para evitar, nós vamos fazer quimioterapia. A gente chama de quimio preventiva, né? E aquela quimio, todo mundo me assustou a respeito dessa quimio, essa quimio. E eu fui fazer, né? Fui lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, sem sentir absolutamente nada. Mas você já pegou essa quimio nova, moderna, que só combate o que tem que combater mesmo, né? Porque o pessoal cai cabelo, cai sobrancelha, passa mal, vomita, fica lá depois internado, depois não consegue comer. Eu conseguia fazer a minha comida, porque eu morava sozinho, moro até hoje. Não tinha enjoo? Não tive enjoo nenhum. O que soltava mais era o intestino. Aí a médica falou, quando acontecer isso, eu já devia ter falado, a gente tem uma medicação para te aconselhar, quando você for alimentar, você toma e tal.
E aí eu comecei, até te procurei para você me falar de uma nutricionista. Você lembra disso? Me lembro. E até hoje não fiz nenhuma consulta com nutricionista, porque eu descobri o que eu posso comer ou não, entendeu? Não precisou. Não precisou. Porque o próprio hospital também orienta. Né? Orienta, Lá tem as nutricionistas do Hospital de Amor. E o notável é que o hospital merece esse nome, faz jus a esse nome, né? Eu assisti shows de colegas que iam fazer quimioterapia. Porque isso aí não abre nunca? É desse jeito, fala para a gente vir às 6, não abre nunca. Aí você sabe que tem que ter calma. Aí as moças, desacatavam as moças, elas saíam, gente, aqui é uma fila. Primeiro são os casos mais graves, por isso que demora, às vezes, o atendimento de vocês. Graças a Deus de você não ser prioridade, né? Primeiro os que estão em maca, depois os que estão internados, depois a gente já... Mas é tudo muito rápido, tem um paciente sempre muito bem tratados com amor. Dentro da quimioterapia, então, nem se fala, né? É uma coisa maravilhosa, as moças muito carinhosas e tal. Nunca tive problemas, até fiquei amigo de algumas. Você está ótimo hoje. Eu estou bem. E você terminou o seu último ciclo há pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Eu estou liberado, né? E agora só avaliações. Eu me considero curado, entendeu? Eles demoram normalmente de 4 a 5 anos para te dizer essa palavra. Eu sei porque eu também passei, você sabe, eu passei por um câncer de mama. E eu demorei 5 anos para ganhar alta, que eles chamam, né? E tocar bendito do sininho. O câncer de mama normalmente é esse tempo. O meu tratamento durou 3 meses e meio. Olha. Mas para me dar a alta, ou seja, eu tenho que ir lá, tive que ir lá de 6 meses, de 3 meses, depois 6 meses, depois uma vez por ano. Por quê? Porque o acompanhamento é muito sério. Não é aquela coisa assim, vai para a vida. É para o resto da sua vida ser paciente do Hospital de Amor. Justamente. E eu me considero curado porque, veja bem, eu não sinto nada. Eu sei que é uma doença que às vezes se esconde e tal, mas o que as pessoas têm que entender que a comemoração é bem espiritual. Não vai encher a cara porque você está curado, não vai comer o que você bem entender, que você foi liberado de uma... Né? De uma quimioterapia, porque eu conheço muitos casos que quando volta a pessoa vai embora, entendeu? Então a gente tem que fazer a parte da gente, física, mental e espiritualmente, né? Sempre, pro resto da vida. Aliás, já devíamos, desde quando nascer, né? Quando nasce, né? A gente já devia Isso ter faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Agora eu falo, Barretos é uma ilha de eficiência na saúde, né? Infelizmente, uma ilha, porque ao redor a gente vê casos complexos. Saiu do trevo aqui, vai ver saúde. Eu falo, quem reclama muito de Barretos, vai ver saúde fora de Barretos. Como que é? Infelizmente. E felizmente para nós que estamos dentro da ilha, só se enxerga a ilha fora da ilha, né? Você ser diagnosticado no AME, já ser encaminhado para o hospital, isso poderia demorar meses em outros lugares. Muito, muito. Olha, em um mês eu fiz a cirurgia, né? Todos os exames, porque são muitos antes da cirurgia, muitos, né? Em um mês, né? Eu já fui diagnosticado e já estava fazendo o exame e tal. Você morou em São Paulo, você morou em Ribeirão, onde mais? Só São Paulo e São Ribeirão. Paulo e Ribeirão. E você optou por voltar para Barretos? Optei. Por quê? Porque eu acho Barretos assim uma cidade que eu gosto, que eu amo a minha terra, não é? Tenho muitos amigos aqui, me sinto bem aqui, gosto de andar em Barretos. E eu queria também experimentar ficar mais sozinho. Eu estava morando com as irmãs e tal, e coisa. Você morou com a tua mãe até o final da vida dela, né? E depois... Em Ribeirão? Em Ribeirão, depois fui morar com a irmã, que estava sozinha. Então eu realmente quis voltar para cá para viver uma outra vida mais perto das coisas que eu gosto, da estrela. Mas mesmo morando em São Paulo, mesmo morando em Ribeirão, você nunca abandonou Barretos? Não. Aliás, ao contrário. Porque aí muito. eu vou ter que falar, eu vou contar a fofoca, que é a fama do seu Coriolano Neves,
que era... Ixi, Cori foi para Barretos. A gente precisa fechar a revista e o Cori foi para Barretos. Aí eu falava assim, ué, mas ele foi no final de semana. Não, você não tem noção de quando ele vai para Barretos. Às vezes ele passa 15 dias lá. Ele não volta. Era essa fama que você tinha. Você fazia jus a essa fama? Fazia. Outro dia eu fui à missa na Catedral em Ribeirão, encontrei a Bel no dia do aniversário dela, dia 25. A dona da revista. A dona da revista. E a gente ficou matando saudades, né? Falando e tal, lembrando. Eu, quando vinha para Barretos, eu tinha que ir na Estrela, logicamente, à noite. Tinha no outro dia aqui na roda de samba, tinha que fazer comida para ver os amigos. E tinha que ficar com o meu povo, que é a minha tia, né? Com a minha baianada, meu tio, minha tia e tal. E quem é que quer sair do colo de alguém? Ninguém, não é? E sempre foi assim. Mas no final, eu estava vindo menos, né? Eu falei, eu vou mudar para a minha terra, porque eu gosto muito, e lá eu sou muito amado, porque eu acho que eu sou muito amado aqui. Com certeza, né? Tenho certeza disso. Eu amo Barretos, você sabe disso. Quero agradecer muito meu patrocinador, a Multishine, que é uma empresa de Barretos. Eu uso esses produtos aí. Você usa? Você vai ganhar hoje também, tá? Nossos convidados ganham Multishine. É muito chique esse programa, muito né? Chique. Eu gosto do detergente de pêssego. É maravilhoso, maravilhoso, porque ele tira o cheiro de qualquer coisa. Ele rende também. E tira cheiro da mão, é uma beleza. Você que ama cozinhar com alho, né, sabe muito bem que ele é potente para tirar o cheiro de alho, porque a gente ama cozinhar com alho. A gente acabou de comer, a gente não quer mais sentir o cheiro do alho, né? E a Multishine faz produtos de qualidade, como esses que você já conhece, e muitos outros. Eu não consegui conhecer todos ainda. Linha de carro e linha de indústria, e exporta, eu falo, de Barretos para o Brasil inteiro, hoje para o mundo, através de quem revende pela internet, inclusive. Tenho muito orgulho dessa empresa, e ela tem uma pegada de ser minimamente invasiva ao meio ambiente, minimamente prejudicial ao meio ambiente. Muito bom. E isso custa, você sabe. Custa. Né? Mas o atendimento... Por exemplo, até vou citar o nome, o Felipe, quando a minha amiga me pedia, compra isso, compra aquilo, porque ela queria flotador, ela queria não sei o quê. Liga para o Felipe, aí me deu... Você liga, passa um pouquinho, o rapaz está na sua porta, com todos os produtos e tal, se eu precisar de alguma coisa e tal, um atendimento fantástico. Parabéns. O Ronaldo, que é o dono da marca, né? Ele escolhe muito bem seus parceiros que revendem essa marca. Ele fala que ele não gosta de franquia porque ele gosta que cada vendedor desenvolva o seu jeito, tenha a sua pegada, né? E não aquele padrão de franquia. É maravilhoso. E esse lugar bonito que você gosta de coisa bonita, esse lugar bonito que a gente está, que é um coworking, Cori. É o Scarpellini. Você tem toda uma estrutura de um andar inteiro, aqui em cima, no primeiro, para você usar as baias com toda a fiação embutida como está aqui, móveis de qualidade, ambiente bonito de frente para a região dos lagos. Então, lindo, todo o primeiro andar mesmo tem a vista dos lagos, né? Mais as salas de reunião, como essa aqui, que nós estamos, essa sala maravilhosa, eu falo que essa sala virou nosso estúdio, maravilhosa. Tudo isso à disposição de quem quiser alugar. Você pode alugar por dia, você pode alugar por hora. Não, quero passar uma reunião de 2 horas lá só para impressionar o cliente. Fazer uma reunião no ambiente desse impressiona o cliente, né? Tem salas menores também de reunião. E você pode alugar como tem uma empresa... Eu não vou falar porque não é meu patrocinador, mas essa sala mesmo tem uma empresa que alugou por 1 ano na parte da manhã. A gente não grava o podcast de manhã durante a semana porque essa empresa alugou esta sala por 1 ano. Todos os dias na parte da manhã. Então, é muito legal, Barretos, ter tudo isso, né, Muito, muito bom. Eu acho. Eu até nem sabia que tinha esse espaço aqui, né? Você que me informou e tal. Mas então, de parabéns. É muito legal ter esses parceiros. E esse espaço que a gente abre para contar essas histórias precisa desses apoios também. Precisa. E eu, como você, eu sou apaixonada por Barretos e estou em Barretos por opção. Agora, Cori, você contou muitas histórias aqui.
suas e de pessoas que você entrevistou, com quem você viveu. Essas histórias, você que é jornalista, elas não merecem ser documentadas, Cori? Quando é que vem o livro? Coriolano Neves, eu estou te cobrando esse livro faz tanto tempo. Olha, finalmente virá. Eu acho que no fim de ano, até o fim do ano que vem, virão 2 livros. Ah, é? É. Ó, que boa notícia. Um é a história do Leubino, né? Que ele já está me cutucando. Né? O tio. Que ano que ele morreu? Ele morreu em 1986. É mesmo? 96. 86. 96. 86 não. Eu estava indo para Ribeirão. Foi 96. 96. Agora a tua memória te traz. Não. 90. Que então a Carol, minha filha, chegou a conhecer o Leubino e ela nasceu em 91. Não. Foi nos anos 2000 que eles morreram. Tá. A minha tia foi em 2003, meu tio em 2004. Ah, tá. Aí isso, tudo bem. Desculpa, que a gente... Jornalistas não são bons com datas, viu? Eles sempre têm que escrever. Um é do Leubino, né, que chama Mestre Léo, que eu tenho capa pronta do meu grande amigo e artista, né, a foto do Cornélio. E o outro é A Minha Estrela Vem do Oriente. E aí essas histórias todas que você ouviu condensado. Desde o Carvão Nacional? Desde o Carvão Nacional. E é bem, assim, para não ferir suscetibilidades dos prováveis historiadores, aliás, prováveis suscetibilidades, eu estou falando do que eu vivi. Sim. Entendeu? Mas você é um jornalista, você não tem que dar satisfação para ninguém, tá? Porque você realmente não foi testemunha ocular de alguns, e sim de outros fatos, mas viveu com quem foi, entrevistou quem foi. Ah, com certeza. Então, tudo bem que tem o seu molho, o seu tempero, o seu ponto de vista. Com certeza. Mas você é um jornalista. Com certeza. Tem uma pessoa que me veio ele à mente agora, e eu vou citar no meu livro, até contar muita coisa que eu vi, é o mestre Oscarzinho, que foi uma pessoa que tinha uma escola de samba aqui em Barretos, 13 de Maio, que foi o diretor de bateria, na época era a escola de samba do Bloco Carvão Nacional, e o primeiro apitador que eu vi de escola de samba, ele, o Narciso, que depois foi o superstar da primeira e única peça de negros de Barretos, nos anos 60, chamado Esqueleto Zero Hora, que ele era o protagonista. Chamava Esqueleto Zero Hora, no Morro Querosene. Os artistas eram todos da Estrela, todos. E junto com os professores do vocacional, gente à frente do seu tempo, Zé Expedito Marques, etc. Isso vai no livro. Tenho documentos, tenho tudo. E você pretende... O Oscarzinho, só para terminar sobre ele saiu daqui não muito valorizado. Lá, hoje, o Sambódromo de Ribeirão Preto chama Mestre Oscar. Então, é uma história que a gente não conhece. Que vocês não conhecem. E você pretende ir até que época no teu livro? Até agora. E agora, Cori? E o Estrela do Oriente hoje? Porque teve muito tempo em que ele era só um prédio, onde o Cacá Oliveira realizava seus flashbacks, o pessoal da velha guarda de vez em quando fazia alguma coisa, tinha um forrozinho lá de um senhor, mas a identidade do clube se perdeu durante muito tempo. Pois é, ela não se perdeu tanto porque nós estamos vivos, graças a Deus, né? E aí, o seguinte, o Estrela não é para principiante, o Estrela não é fácil. O meu pai construiu aquele prédio e pagou o financiamento da Caixa. E deixou para nós aquilo ali. Esse patrimônio conseguido na época do bagaço do Cristiano de Carvalho, que quase tomam da gente, mas meu pai conseguiu esse financiamento com a ajuda do Melick, ajuda do governador Laudo Natel e tal, e construiu. E está pago, né? Outro dia
que chamou muita atenção, quase tive um infarto, e queriam vender uma parte do terreno, né? Nós barramos. Foi uma conversa quase natimorta, né? Porque morreu no ninho, né? Morreu no ninho, e nós pagamos. E começamos um grupo de pessoas, começamos a tocar o Estrela, reconstruímos o muro que estava no chão, e fizemos alguns eventos, e agora nós estamos partindo para uma nova diretoria. Inclusive o filho do Alvinho, Juninho. provável Juninho, O nome do pai. meu afilhado, ele pode ser o próximo presidente. E como ele é presidente do Conselho do Negro, e ele foi um dos grandes batalhadores também para que isso não fosse vendido, eu acho que nós estamos retomando devagarzinho a identidade, e não vai ser aquele esplendor que foi naquela época, que os tempos são outros, né? Hoje, de primeiro, o clube era uma extensão da família. A família entrou em crise primeiro, né? Os clubes acabaram. Uhum. E o que a gente quer impedir, enquanto negros, de fato, é que vá ao chão como foi o Jockey e a União. Sim. Tá? E a gente vai fazer o possível para que isso não... Com todo respeito à história do Jockey e da União, União, mas o Estrela tem muita dor envolvida. Tem. Principalmente. Ele nasce da dor de não ser aceito. E justamente. Ele nasce da exclusão. Da exclusão. A gente não está militando aqui... É militar antirracismo, é evidente, mas lógico, é uma situação real. A gente não está inventando nada, né? Lógico. Mas ele nasce da dor da exclusão, de não poder frequentar outros clubes. E justamente. O Juninho fala, e nós falamos, nosso grupo, do Írio, que está lá, Paulo César, que esteve, o Amarildo e tal, e o próprio Rafael Silvério, o Zé Roberto, a gente fala em tombamento. Mas, para esse tombamento, a gente precisa contar com os poderes constituídos. E contar essa história, E Cori. contar essa história. Faça esse livro, Coriolano. Cori, olha, deixa eu só te falar. Só para terminar aqui, isso mexe com a representatividade política do negro. Sim. Entendeu? Porque se a gente tivesse lugar de fala, se tivesse a caneta na mão também, a gente podia facilitar muito a nossa vida. Facilitar para que isso não fosse tão longe, essa exclusão, esse racismo, entendeu? A gente tem que, de fato, não apenas como movimento negro, mas a gente precisa ter poder. A gente precisa ter caneta na mão, e a gente precisa que nessa caneta tenha tinta. Eleger pessoas negras para os cargos de poder. Mas, infelizmente, no Brasil, trabalhador não vota em trabalhador. Agora, pessoas também que se reconheçam, porque a gente teve muito vereador que passou pela Câmara e que era preto, mas não se reconhecia como pele negra, tá? Não, ainda tem. Né? Não vou nem falar aí muitos nomes para não causar atrito pessoal. Mas já falei, inclusive, pessoalmente. Uma vez eu cheguei para um vereador, que está ainda hoje, né? E falei, o senhor vai me desculpar. E olha que horror ter que falar isso, né? O senhor vai me desculpar, mas o senhor é preto. Ninguém contou isso para o senhor é preto. E às vezes a gente tem que contar. Mas isso é para um outro programa. Para outro programa. Tá isso ótimo. Aí é uma conversa para outro programa, porque é muito difícil. Até hoje tem gente que chega para mim, quando eu me assumo como mulher negra, e fala, não, mas você... Como se fosse uma doença, né? Não, mas você não é, não. Não, para mim, não, você não é aí preta. Eles se referem ao tom da pele, né? Explicar colorismo né? É desgastante, eu digo. Às vezes a gente tem um pouco de impaciência com a ignorância alheia, né? Mas estamos aqui também para explicar e para falar quantas vezes necessário for. Tá bom. Luciana, eu tenho que citar aqui algumas pessoas às quais eu sou muito grato, né? Inclusive você. E eu quero citar um grupo de amigos que, assim, que há 50 anos eu tenho, 55 anos para ser mais exato, que é o Yusuf, a Rúbia, o Marinho Sasdelli e o Cizinho, Delcides Lopes. Nós fazemos um grupinho de 5 pessoas que estamos juntos há muito tempo,
por motivos até católicos, mas que são gente assim de um companheirismo fora de série que eu quero muito aqui no ar agradecer a eles, né? E você vivenciou isso nesse período aí? Nesse período todo. Eu vivenciei muita gente boa, desculpe os outros que eu não estou citando, muita gente boa, moça, todo mundo, o Daí, sabe? Muita gente boa, mas eu vou dar um destaque para eles. Tá, gente do coração. Esse espaço é seu, Cori. Aí eu estou falando, eu te chamo de Cori, tem gente que chama de Có, tem gente que chama de Curió, e aí eu descubro que cada região é referente a um motivo. A família é Curió por causa do avô. Do avô. Né? O Có é dos mais íntimos, digamos assim, mas do samba, né? E o Cori, porque eu te conheci como Cori profissionalmente. Em Ribeirão você era o Cori. Cori. Né? Lá me puseram apelido de Cori porque coriolano era pesado para falar, né? E lá eu sou conhecido. É um nome antigo, né, Coriolano, né? Ribeirão é uma cidade inesquecível, passei mais de 30 anos lá, mas São Paulo me deu régua e compasso, né? Como diz o Gilberto Gil. Agora, começar a contar essa história, porque a gente não contou nem 20% dela, para mim é um privilégio. Ter esse espaço criado com a ajuda do Lombardi, Cornélio Júnior, né? Hoje a Isa chegando aqui mais novinha na equipe, Carol, minha filha que ajuda, que edita, Márcio que monta aí o cenário. Poder contar essas histórias para mim é um privilégio, é uma honra, porque esse espaço é para isso, para a gente contar histórias de pessoas que nos inspirem. E você, Coriolano Neves, é uma pessoa que a gente pode aplaudir. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado. Aqui, viu? Nossa, fiquei muito honrado. Eu achei que eu ia chorar. Agora está dando vontade. Eu achei que eu ia chorar porque você sabe o quanto eu te amo. Muito obrigado. O quanto você representa na minha vida, de inspiração, de poder conversar sobre tudo e sobre todos, né? E sobretudo sobre arte. Você é uma pessoa que traz muito esse vento artístico para a minha vida. Então, para mim, sempre é uma honra estar com você. Muito obrigado. E você já cozinhou para mim, tá, gente? Eu tenho esse privilégio. Muitos gostariam de ter dito isso, né? Muito obrigado, Luciana. Você é realmente especial. Eu quero citar que eu matei a saudade do Lombardi, né? Que trabalhamos juntos na TV Soares. E conheci hoje a menina. A Isa. Um abraço e um beijo para você. Muito obrigado mesmo. Um abraço para o Cornélio, Márcio, Carol.